a segunda temporada de Vikings Valhalla chegou na Netflix. Vamos comentar aí tudo que aconteceu nessa temporada. E assim, já começa como a gente esperava. A Freydis e o Harold começam juntos e ela está grávida dele. E assim, ela resolveu contar ali pro Leaf que estava grávida, simplesmente pro Harold ficar sabendo em algum momento, né, gente? Porque não fazia sentido nenhum. Ela jogou essa informação pro irmão dela: olha, eu tô grávida, mas não conta pra ele. E obviamente que isso ia resultar no Leaf contando pro Harold em algum momento. Não havia necessidade dela falar isso pra ele ali. E foi só pra que essa informação fosse passada pra frente, com certeza. E ela fica grávida e vai pra Jomsburg, onde tem a nova Uppsala, e ela ali se consagra como a nova defensora da fé e assume o papel dela, né, que ela acredita ter recebido, de defender a fé deles. Só que as coisas não são muito fáceis para ela ali, né? Além de ter a gravidez, ela começa a enfrentar ali uma crise por conta do Harik, que acha que é o quem manda no pedaço ali, que faz o que ele quer, ele decide matar ela. E aí o arco da Freydis fica muito voltado para todo esse conflito. Ela passa por bastante coisas, mas no final das contas ela consegue superar, e o Harik ali, né, é meio que massacrado pela população que percebe as reais intenções dele. Mas antes disso, ele foi muito responsável aí pelo que aconteceu com o Irunder, né? Porque ele inventa que ele queria matar a Freydis, ele inventa toda uma situação ali, as pessoas acreditam, o Irunder é isolado, perde a mão, coitado. E ele sofre demais, né? O Irunder está ali para sofrer basicamente, que ele é exilado, perde a mão, depois ele é meio que enganado pelo Olaf e leva o Olaf lá pro assentamento. Aí ele tenta se redimir disso, ajudando ali a Freydis, e no final das contas ele morre. Então, coitado dele, ele foi um personagem aí relevante nessa temporada, mas basicamente surgiu e foi embora ali na mesma temporada, morreu e não durou muito. E a Freydis ficou ali com uma sequela, ela não pode mais ter filhos, e essa informação é importante principalmente por conta do filho dela, né, o novo Haroldzinho, porque ele ganha ainda mais relevância, já que ela vai fazer de tudo para protegê-lo. E depois desse conflito com Harik, ela tem o conflito com o Olaf, que não esquece dela, né? O Olaf que começa ali as coisas até bem, ele poderia ter sido punido pelo Sven, mas não. Ele fica ali em Kattegat, começa a treinar o novo rei da Noruega, o Sven Júnior, o Svenzinho, e ele começa a fazer o treinamento, mas ele tá obcecado ali por eliminar a Freydis e vai atrás dela. E chega a ser até meio que bizarro o discurso dele quando chega ali pra Freydis, querendo o filho dela, porque é filho do Harold, não vai deixar ele ficar guiando os pagões, sabe? É uma coisa bem absurda ali que o Olaf pensa. E ele entra nesse conflito com a Freydis, mas no final das contas, até mesmo por conta da ajuda do Irunder, a Freydis consegue ali eliminar eles, colocar fogo ali em tudo, e ela consegue matar o Olaf, que foi muito importante nessa temporada. Ele foi bem relevante. Na primeira ele já foi, mas aqui eu acho que ele deu um destaque, né? Ele foi uma figura bem importante, se mostrou em um viking bem forte, mas não resistiu ali e a Freydis mata ele. E ele apareceu bem mais com o Canute aí nessa temporada, né, gente? Mas foi um personagem que foi embora aqui nessa temporada. Por outro lado, saindo aí do arco da Freydis, nós temos o Leaf e o Harold, que viraram melhores amigos e foram em outra missão. Eles foram ali em busca de um exército para o Harold poder tomar aí a Noruega. Ele tinha essa promessa feita pelo Canute de ser rei da Noruega, e ele quer exercer esse direito aí de qualquer forma e vai atrás desse exército. E eles ficam basicamente essa temporada inteira viajando e tendo alguns conflitos, até ali no final eles chegarem ao imperador de Constantinopla, né, que os caminhos finalmente se cruzam, finalmente eles chegam até aquele local. Mas antes disso, gente, ele começa a se envolver com a Helena, né? Surge a Helena aqui nessa temporada, e o envolvimento deles é meio polêmico, porque o Harold estava ali falando com o Leaf que queria voltar para a Freydis, queria se casar com ela, e é quando ele descobre que a Freydis está grávida dele. Parece que essa informação mexeu com ele de uma forma negativa, porque foi depois disso que ele mudou aí, ele começa a se envolver com a Helena, mas ele não sabia de todas as informações, e ali no fim ele descobre que a Helena será a nova imperatriz, e isso mexe bastante com ele, mas ela deixa ali no ar que está disposta a continuar com ele, né? Então fica essa ponta solta. Por outro lado, o Leaf, eu continuo achando ele meio apagado, talvez um pouco menos nessa temporada, mas eu ainda acho que o personagem poderia ser mais explorado do que ele é.
e ele fica ali meio que na sombra do Harold, como um grande amigo do Harold nessa temporada, e no começo ele tá ali revoltadíssimo, né, por conta da morte da Liv, mas não dura tanto assim. Inclusive eu acho que seria legal se ele tivesse matado o Olaf, mas não aconteceu dessa forma, porque ele queria muito se vingar do Olaf, né, pela morte dela, mas não aconteceu dessa forma. E ele logo começa a se envolver com outra pessoa, mas ela também está doente, então ela não sobrevive muito tempo, e ela foi uma personagem importante para que ele aprendesse mais, mudasse, amadurecesse, mas também não durou tanto, então ele teve ali um novo amor que não durou tanto assim, né? E basicamente foi isso que aconteceu com o Leaf nessa temporada. Por outro lado, lá na Inglaterra, eu confesso para vocês que eu acho essa ausência do Canute meio estranho, né? Ele aparece bem pra frente na temporada e eu acho muito estranho ele conquistar a Inglaterra e se ausentar por tanto tempo. Tudo bem que ele estava resolvendo outros problemas, mas eu falo deixar alguém de confiança ali no local, né? O pai dele sai, ele sai e a Emma fica ali no controle da Inglaterra. É meio estranho ele confiar tanto nela assim e deixar a Inglaterra tão vulnerável assim. E é aí que o Godwin cresce bastante. Ele que já tinha sido importante na primeira temporada, mas ele ganha ainda mais relevância aqui nessa temporada. E, gente, ele é o mindinho aqui dessa série, né? Ele trama coisas, engana as pessoas o tempo todo, surpreende. Eu acho ele um personagem bem interessante. E a Emma percebe que ele não é ali o que parece. Ela percebe que ele diz que ela está correndo perigo, que ele está protegendo ela, mas que na verdade ele está por trás de tudo. E ela fica muito intrigada com essa história. Só que no final da série tudo dá a entender que o plano dele é muito maior e que ele fez tudo isso para ter um crédito com o Canute e se casar com a Gita, porque ele tem esse sonho do descendente dele se tornar rei. Para isso ele precisava ter essa linhagem da realeza, né? Esse sangue real e consequentemente se envolver aí com a Gita. Então, para você ver que é uma coisa muito maior, ele é realmente um grande arquiteto. E no fim, a Emma dá a entender ali que ela sabe que ele não é o que parece, apesar do Canute ter dado um crédito para ele, ela não dá, ela foi atrás do passado dele e ela está de olho nele e não acredita que ele seja quem ele diz ser, né? Ela acha ali que ele realmente está tramando algo ali grande e sabe que ele atentou contra a vida dela. Então a Emma está de olho na situação. Gente, de uma maneira geral, a série teve ação, tiveram vários arcos, personagens que não apareceram tanto assim quanto o Canute, outros personagens que ganharam bastante relevância nessa temporada. A gente teve basicamente aí o arco da Frey se fechando, com ela fazendo um acordo de paz ali em Kattegat. Já o Harold e o Leaf estão ali em Constantinopla e a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem esse caso dele aí com a Helena, que deixa todas as coisas no ar, sem contar esse desejo dele por um exército. E temos aí, por outro lado, a Inglaterra, que eu acho que é onde as coisas estão um pouco mais interessantes, justamente por conta desse conflito da Emma com o Godwin. Eu ainda sinto que falta alguma coisa na série, apesar de tudo isso, ter tido as batalhas, ter tido ação, ter tido bastante drama, especialmente ali em relação a Freydis, né, que foi um arco bem marcante nessa temporada, mas eu ainda sinto que falta alguma coisa, a série ainda não consegue me envolver tanto quanto Vikings, eu não consigo me apegar ainda tanto nela quanto Vikings. Deixa aí pra mim nos comentários se vocês gostaram da série, gostaram mais dessa temporada ou da primeira, o que vocês acharam, o que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada, né? O que vocês gostaram aí nessa, não gostaram, deixa tudo aí nos comentários pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!